Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui em mais um vídeo de sinopses. Vamos ler aqui as ideias que vocês mandaram para mim. Caso você queira mandar a sua ideia de sinopse de história, envie para o e-mail contato@instintomangaka.com com o assunto sinopse para análise. E caso você queira que eu desenhe o seu personagem, envie também para o mesmo e-mail, contato@instintomangaka.com, o desenho do seu personagem. Não tenta mandar uma imagem não muito pesada, no máximo 1 mega, 2 megas, para não lotar minha caixa de e-mail, e também um desenho claro que dê para ver seu personagem bem, etc, para eu conseguir desenhar ele aqui. Então é isso aí, envia lá, pode ser desenha meu AC, o assunto do e-mail, enfim, é isso aí, vamos lá. Bad Coach. Uma facção misteriosa está espalhando o caos em diversos países com uma droga chamada Coach 45, que é altamente perigosa por causar sintomas sobrenaturais ao usuário. Agora a facção está indo predominar o Japão e para detê-los o governo pede ajuda dos maiores criminosos de todos os tempos e reuni-los em uma equipe chamada Greed, e assim descobrir os objetivos de tal facção misteriosa e dar um fim na Coach 45. Cara, parece realmente o tipo de história que tem muita ação. Me pareceu que eu estava lendo um roteiro de história da Jump aqui, então parece ser bem empolgante essa ideia de juntar pessoas, né? É meio parecido com o Esquadrão Suicida. Se você viu o filme, assista ele e veja exatamente o que não fazer. Eu já comentei isso aqui em outra sinopse. Eu não sei se está nesse vídeo ou se está no outro, porque eu estou gravando todas as sinopses de uma vez e depois separando nos vídeos, para ficar todos os vídeos mais ou menos com o mesmo tamanho, então enfim. Se estiver em outro vídeo, depois assista ele. Eu comentei que quando os personagens são muito diferentes, é muito difícil você juntar eles em torno de um objetivo. É claro que aqui você tem um governo que obrigue eles a ficarem juntos, é um pouco mais fácil de manter esses personagens numa situação de grupo, mas é muito difícil fazer eles cooperarem entre si, ou seja, eles trabalharem como um time. Então cabe a você pensar nas personalidades desses personagens de modo que ajude eles a cooperarem entre si. De repente personagens que são meio zoeiros, etc, vão zoar um com o outro, vão fazer muita brincadeira e isso ajuda eles a aparecerem mais um time, apesar de você sempre lembrar que eles são criminosos. Se o foco aqui é você juntar criminosos, você tem que lembrar que eles são criminosos, então os motivos pelos quais eles cometeram crimes ou as coisas que eles fazem tem que estar claros na história. Você não pode pegar um personagem e dizer que ele é um criminoso e de repente trazer o maior good guy escoteiro da história e o cara ser mega bonzinho. Então tem que ter essa relação para ter verossimilhança com o projeto da sua história. Outro ponto aqui que vale a pena citar é que você fez a história se passar no Japão. Eu sei que para a maioria das pessoas que gosta de mangá, gosta de anime, a gente vê essas histórias se passando no Japão, a gente quer fazer nossas histórias também se passando lá. Mas tem um ponto muito importante e não é nenhum pecado você querer fazer a sua história se passar no Japão ou de repente até fazer isso. Pode, à vontade, a história é sua, você faz o que você quiser, mas tem um ponto que você tem que se preocupar muito quando você vai fazer isso, que é estudar a cultura do Japão para você poder fazer aquela história ser verossímil com o que acontece no Japão. Eu dou exemplo meu, que eu mesmo cometi esse erro. Um dos primeiros mangás que eu fiz, a ideia dele era se passar no Japão, e aí eu fiz uma cena onde o personagem entra na casa do outro e ele estava de tênis. Então, talvez você saiba disso, muitas pessoas sabem disso, mas na época que eu fiz, eu não pesquisei, eu nem tinha internet para ser sincero, e eu não sabia que em casas do Japão você tem uma areazinha no canto onde você coloca seus sapatos lá e você entra ou descalço, ou com um chinelo, ou com meia, etc. Enfim, então o personagem entrava de tênis e só isso já é uma quebra gigantesca para a cultura que eu estou trabalhando, que é a cultura japonesa. E isso às vezes é mostrado em vários animes, vários mangás, a gente sabe com facilidade, era só eu mesmo que não sabia, enfim, aí é burrice minha. Mas tem várias outras coisas da cultura, detalhes da cultura que a gente não conhece, mas que ao colocar numa história, você colocar aquilo, você está quebrando com a verossimilhança da sua história. Imagina, por exemplo, que você está fazendo uma história que está se passando em qualquer país da Europa, ou sei lá, nos Estados Unidos, e aí de repente você faz um personagem que ele abraça o outro personagem para agradecer alguma coisa ou para dar um feliz aniversário. Só isso já é uma quebra gigante na cultura, porque nesses países você não tem essa cultura de proximidade. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas dão um beijinho em cada lado do rosto. Se você faz isso numa história que se passa no Japão, você está dizendo que aquelas pessoas são praticamente casadas. E olha que nem marido e mulher no Japão fazem isso na rua. Não sei nem se fazem dentro de casa. Para fazer uma história se passar no Japão, você tem que pesquisar muito bem como as coisas funcionam lá. Ainda mais se você está envolvendo o governo, porque o sistema de governo lá é diferente do nosso. Você não tem um presidente, você não tem parlamentares, etc. Você tem todo um sistema de governo diferente. De repente os criminosos, eu não sei se são criminosos do mundo inteiro,
Os maiores criminosos de todos os tempos. Não fala exatamente se é do mundo inteiro ou se é só de lá. Mas tem esses detalhes da cultura. Eu aconselharia, se você não quiser ter que fazer toda uma pesquisa extensa sobre isso, faz a história se passar no Brasil. Não tem problema nenhum a história se passar no Brasil, que é uma cultura que você conhece, que vai ficar mais próximo de você conseguir fazer sem pesquisar muito, e também mais próximo dos seus leitores que moram aqui. E uma coisa legal é que muitas pessoas, quando gostam de ler mangás brasileiros, exatamente por eles estarem mais próximo da cultura, das vivências dele, do que um mangá japonês que, sei lá, fala sobre ficar depois da aula para limpar a escola, coisa que ninguém nunca fez aqui no Brasil, tirando as tias da limpeza. Thomas vive com o seu pai em uma cidadezinha simples e pacata. Sua vida mudou para sempre quando, em seu aniversário de 13 anos, encontrou em seu quarto um videogame nunca visto que o puxou para dentro de um jogo mortal, coberto por mistérios, e para sair de dentro dele, ele precisaria ser o último jogador a ficar vivo no final. Bem, esse é um roteiro bem clichê, digamos assim, eu não quero ser agressivo nem nada do tipo, mas ele é um roteiro que já é bem comum, essa ideia de ser puxado para dentro de um jogo onde você tem que sobreviver até um final, etc, para você poder sair de dentro dele, né? Você tem o mais famosão Sword Art Online, antes disso você já tinha o Jumanji, que agora está sendo readaptado, né, para também jogo de videogame. Você tem outras histórias aí também que tem essa mesma pegada de ser levado para dentro de um jogo. Então, por si só, ele é um roteiro muito batido. O que você pode fazer é trazer diferenças em relação a essas outras histórias para que o seu tenha esse ponto de diferença realmente. O que nele que vai ser diferente dos outros? Tem um anime, eu não sei o nome agora, onde a mecânica é que o personagem principal que está preso dentro de um jogo, ele acabou se tornando o player mais forte ali e ele meio que domina os territórios do jogo, essas coisas assim. Então a mecânica não é que ele está num jogo para evoluir e ficar vivo, etc, para sair do jogo, mas sim que ele já está dominando ali e que ele tem que lidar com as questões burocráticas, digamos assim, de um reino, etc, do que ele está mantendo, mas isso tudo dentro de um jogo. O legal da mecânica de jogo é que você consegue trabalhar com várias coisas, como evolução de nível com muito mais facilidade, ganho de habilidades, experiência, novos equipamentos, esse tipo de coisa que faz com que a sua história tenha uma progressão mais interessante. É claro que é sempre bom você focar de novo na mentalidade dos personagens, eu sempre falo aqui, você fazer essa personalidade e desenvolver eles de uma maneira do porquê que eles estão lá, o que eles querem fazer. Se esse personagem ele está sozinho dentro desse jogo, ou se tem outros humanos iguais eles lá dentro, que também estão lutando para tentar sair e voltar à vida deles, pessoas que de repente já até desistiram de sair do jogo, já estão vivendo lá mesmo. Enfim, tem várias coisas assim que são interessantes de ser abordado. Um ponto importante que eu acho que tem que ser focado, porque eu assisti a primeira e a segunda temporada de Sword Art Online. Eu não gostei da primeira e gostei menos ainda da segunda. O que eu não gostei na primeira foi que você tem uns 3 episódios mais ou menos, que focam realmente na mecânica do jogo, em jogo, e depois disso acaba virando um anime de romance, e o lance do jogo acaba sendo deixado de lado e de repente ele é trazido de volta meio que de uma forma um pouco roubada dentro da mecânica do jogo, e o final para mim ele não condiz com o jogo, ele não condiz com a ideia de programação de um jogo. Um spoiler aqui, se você não assistiu Sword Art Online, não veja, você pretende ver, mas no final o personagem Kirito, né? O Kirito, a vida dele chega a zero e aí ele dá um último golpe e ele derrota o cara mesmo que a vida dele chegou a zero. Dentro de um jogo, você sabe, se já jogou um jogo, o jogo ele não tem dó de você, ele não tem um Deus Ex Machina, se sua vida chegar a zero, você morreu, game over. Então, esse tipo de coisa não funciona muito bem quando você está tratando de um jogo. Essas artimanhas que geralmente costuma-se utilizar geralmente em mangás, etc, né, de poder da amizade, de o personagem estar perdendo, apanhando, de repente ele vira o jogo e tudo mais, né, vira o jogo, ele vira a luta e começa a vencer a luta. Esse é o tipo de coisa que não tem como você fazer direito em um jogo, porque a mecânica de um jogo é diferente. E eu imagino que quem vai ler esse tipo de história é quem gosta de jogar e quem gostaria de ver representado numa história realmente a mecânica, aquilo que ele vê dentro de um jogo de computador. Diferente do que a maioria dos animes e mangás com esse tipo de temática vem. Eles colocam o jogo como um background de fundo, mas na real a história que eles contam é uma história muito parecida com a de outros mangás, de outros animes, então acaba
não atingindo esse objetivo de mostrar como é um jogo. Claro que tem essas dificuldades para você fazer, mas qualquer história tem suas dificuldades envolvidas. Nessa eu acho que o principal é como você vai trazer as mecânicas para dentro de uma narrativa que seja interessante e que ainda dê personalidade e certas reviravoltas na história. Eu acho que é sim algo válido, não é porque é um clichê, porque várias pessoas já fizeram isso. Já existem várias histórias assim que você não deva fazer. Muito pelo contrário. É bom você ver todas as histórias que envolvem isso, o máximo possível que você conseguir assistir, ler, etc. Ver as histórias que fazem isso exatamente para você saber o que você vai fazer e o que também não ficou bom para você evitar. É o conselho que eu sempre costumo dar aqui e que eu faço com as minhas histórias. Se eu pretendo fazer uma história de pirata, eu penso, nossa, já fizeram um monte de história de pirata, então não vou fazer. Não, muito pelo contrário. Eu vou ver essas histórias de pirata que já fizeram para ver as coisas que eu gosto nelas e que eu vou trazer para minha história e as coisas que eu não gosto e que eu vou afastar. Então, e também para ver se o que eu estou fazendo é muito parecido com algo que já existe e que possa acabar configurando aí alguém achando que é plágio, que eu copiei, etc. E é isso, galera. Me siga nas redes sociais, caso você queira acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Eu vivo postando desenhos lá no Instagram, no Facebook. Caso você queira ajudar aqui o canal, seja membro. Tá escrito aqui embaixo do lado do botão de inscrever-se. Tem o botãozinho Seja Membro. A partir de R$3 por mês, acho que o mínimo é R$3 por mês. Pouquinha coisa, você recebe uns conteúdos exclusivos e também tem acesso lá a vários desenhos, vários trabalhos que eu estou trabalhando e uma área de contato mais direto comigo. Caso você queira que eu avalie seus desenhos, avalie sua história, etc. Apoia lá que vai ajudar bastante aqui o canal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis.